E a gente vai conversar aqui no estúdio com o advogado Adilson Melro, ele que vai nos explicar um pouco mais sobre a aplicabilidade dessa lei. Adilson, bom dia para você, tudo bom? Bom dia, Porlane. Quero aproveitar também para desejar um bom dia para todos os telespectadores da TV Mar. Então, eu acho que a primeira pergunta que a gente poderia fazer é por que antes esses alimentos não eram doados? É uma pergunta relativamente simples, mas que a resposta, infelizmente, não é tão simples assim. Ela passa pela questão da segurança jurídica. Antes, essas pessoas que queriam fazer essa doação, os intermediários ou até mesmo os próprios doadores diretos, eles não tinham essa segurança, porque a gente poderia ter uma implicação de responsabilização desde o âmbito do direito do consumidor, passando pelo direito civil, direito administrativo e até mesmo repercussão na área criminal. Pois é, e aí vem essa lei e resolve essa problemática, né? A gente está aí novamente com o Brasil, infelizmente, encaminhando para o quadro da fome, né? Que é uma situação muito triste para o nosso país e a gente tinha, infelizmente, esse desequilíbrio. Havia fome e havia o desperdício também de comidas. E aí vem essa lei exatamente para fazer esse equilíbrio. Porlane, esse dado que você colocou é muito importante do meu ponto de vista. Eu estava fazendo uma pesquisa anteriormente e eu percebi que o Brasil está caminhando a passos largos para voltar ao mapa da fome. Então vejam que tristeza a gente está no nosso país, essa aproximação. Inclusive um dado do Banco Mundial diz que até o final desse ano, de 2020, a gente tem a possibilidade de algo em torno de 15 milhões de brasileiros estarem na extrema pobreza. Então a gente está falando de 7% da nossa população, o que é um número assim que causa uma tristeza muito grande. Então essa lei ela vem em excelente hora, até pelo nosso contexto de pandemia hoje que a gente está atravessando no nosso país. E é uma lei que ela precisava ser feita pela União, né? Passar pela questão, era uma lei federal. Por quê? Porque não adiantava os municípios, os estados fazerem essa lei, já que é uma lei de competência privativa da União. Então, por mais que tivéssemos uma lei estadual, uma lei municipal, não surtiria o efeito pretendido, porque a responsabilização ela viria no âmbito civil e penal por conta da questão da competência. E o mais bacana, né, Adilson, é que a gente tem uma lei genuinamente alagoana, uma lei desse porte tão importante para todo o país, genuinamente alagoana. Sem sombra de dúvida, né? Como foi colocado aqui, inclusive, na matéria, é uma lei que é de autoria do senador Fernando Collor e que ela passou pelo Senado Federal, passou pela Câmara de Deputados e depois, novamente, pelo Senado até ter a sanção do presidente Jair Bolsonaro, que hoje, quarta-feira, né, nós estamos completar um mês, melhor dizendo, uma semana da sua publicação. Exatamente. Adilson, como é que essa doação pode ser feita? São só restaurantes, também supermercados que estejam com alimentos que possam ser doados também podem fazer essa doação? Como é que funciona? Olha, a doação, especificamente, ela pode ser feita por diversos estabelecimentos. Então, a lei prevê um rol exemplificativo, né? E a gente, assim, no direito, quanto mais claro a gente puder ser, é melhor. Claro. Então, o rol exemplificativo é o quê? Você não tem um rigor formal de você seguir especificamente aquilo que tem na lei. Mas a lei, ela vai falar que é possível os restaurantes, as lanchonetes, os hospitais também que trabalham com alimentação, querendo não fornecem aqueles alimentos aos pacientes. Nós temos as cooperativas, né? E qualquer outro estabelecimento que trabalhe realmente com alimentação, ele pode fazer essa doação. A doação é importante mencionar que ela pode ser feita de 3 formas. E a primeira dela, Porlane, na minha opinião, realmente foi assim, de uma felicidade enorme, porque é a possibilidade de fazer a doação direta a quem precisa, né? Tem um ditado que eu costumo falar que quem tem fome tem pressa. Então, muitas vezes você colocar um intermediário, você ter a exigência do intermediário para essa doação, acaba dificultando um pouco essa entrega do alimento. Então, a gente tem a possibilidade da doação direta, a gente tem a possibilidade também de uma colaboração com o poder público. Então, dando um exemplo aqui, vamos supor, os estabelecimentos eles podem firmar um convênio com a prefeitura para que essa doação possa acontecer por meio da intermediação do poder público. Ou ainda, um terceiro ponto, a gente poderia ter a participação, né, de intermediários, ou seja, de entidades intermediárias. A própria arquidiocese daqui de Maceió, ela já vem fazendo esse trabalho. Então, a gente teria entidades religiosas, entidades de assistência social, sem fins lucrativos, e até mesmo banco de alimentos que poderiam ser criados com essa finalidade. Durante a nossa conversa, nós falamos sobre, infelizmente, essa caminhada do país de volta ao mapa da fome. E a gente também tem uma questão muito preocupante aqui no nosso país, que é a questão do desperdício também de alimento, né? Quanto que a gente tem
de desperdício de alimento. A gente pode mencionar também esse dado? Olha, Polane, tem um dado que inclusive é da Brasel, que ele fala o seguinte, que cerca de 5 quilos de alimentos por dia são jogados fora em restaurantes. Então, para que o telespectador possa ter até uma dimensão disso, vamos multiplicar 5 pela quantidade de restaurantes, 5 quilos pela quantidade de restaurantes que nós temos só aqui em Maceió, para a gente ver a proporção e o tamanho da riqueza que é jogado fora todos os dias. Pois é, quanto tanta gente de fato passa fome, né? Realmente era um equilíbrio que estava faltando, uma lei que de fato vem num momento muito urgente para a gente. Sem sombra de dúvida. A questão da lei, que eu acho que foi muito importante também, é com relação à responsabilização, como você mencionou, porque a gente tem interferência direta no direito do consumidor, no direito civil e também no direito penal. No direito do consumidor, a grande sacada é que não existe relação de consumo entre essa pessoa que está doando e a pessoa que é o beneficiário da doação. Então, a gente não vai ter aplicação do regime gravoso que a gente conhece no direito do consumidor, que é o da responsabilização objetiva, pelo fato do produto. Então, no artigo 12 do CDC, ele fala especificamente isso, que a pessoa vai ser responsabilizada independentemente da comprovação de culpa. Então, veja, isso é um desestímulo. A pessoa acaba ficando desestimulada. E a lei, fazendo um parênteses entre o Código de Defesa do Consumidor e a Lei 14.016, ela vai dizer exatamente isso, que não há relação de consumo, essa pessoa que é o beneficiário, ele não vai ser enquadrado como consumidor e muito menos terá a figura equiparada ao consumidor. Então, isso no ponto de vista do consumidor, né, do direito consumerista. Já com relação ao direito civil, a regra que a gente tem no nosso país é a questão da responsabilização subjetiva. Então, você vai responder se a gente tiver dolo ou culpa. Mas o legislador não pensou dessa forma, realmente ele quis estimular. Então, o que foi que ele colocou na lei? Que a responsabilização, tanto civil quanto administrativa, ela vai acontecer se ocorrer o dolo. Sim. Né? Então, é aquela intenção que você tem realmente de prejudicar a pessoa que está sendo beneficiária de um alimento. Existe uma crítica, né, nesse ponto específico, que é com relação à culpa grave. Então, geralmente o pessoal fala, olha, mas se ocorrer um total descaso? Mas, como eu mencionei, não foi esse o intuito do legislador e, no meu ponto de vista, não é esse o intuito da lei, né? Principalmente no momento que a gente está atravessando agora, quanto mais a gente puder estimular que esse alimento chegue até as pessoas, sem sombra de dúvida, é o mais interessante. E no terceiro ponto, que é com relação à responsabilização penal, que é o que causa realmente grande preocupação, a gente só vai ter a incidência de uma pena, realmente, se ocorrer o dolo. O que é o dolo? O dolo, como eu mencionei, é a vontade, aquela intenção que você tem de prejudicar a pessoa. Então, a figura culposa nesse ponto, ela não vai entrar. O que a gente tem hoje é o dolo, que é o dolo específico, né, que a gente chama, que é até o elemento subjetivo do tipo, que atualmente é mais utilizado esse termo, de modo que o artigo que a gente vai enquadrar nessa questão é um artigo que trata dos crimes relacionados às relações de consumo, né, que é a Lei 8137 de 1990. Então, fazendo essa leitura à luz da Lei 14.016 e da Lei 8137, o que a gente tem aqui só vai poder ocorrer a responsabilização se ocorrer uma intenção, né, aquele dolo de querer prejudicar. Muito obrigada, Adilson, pela tua participação aqui no TV Mar News, falando um pouco mais sobre essa lei, explicando também para a gente como que vai se dar a aplicabilidade dela. A gente agradece muito a tua participação aqui no TV Mar News, tá? Eu agradeço a você pelo espaço, quero deixar também um abraço a todos os telespectadores da TV Mar.